Meus irmãos, queiram todos receber a paz do Senhor. Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículos de número 16 e 17. Carta escrita por Paulo à igreja em Roma, capítulo de número 1. Nós iremos ler os versículos 16 e 17. Por gentileza, os que encontraram o texto bíblico, confirme dizendo amém. Amém. Assim está escrito: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, e que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém. Se assentimos, por favor. Por ocasião dos 507 anos da Reforma Protestante, que iremos celebrar no próximo dia 31, ou seja, na próxima quinta-feira, eu quero, com base no texto que lemos, falar sobre o seguinte assunto: os 5 solas da Reforma Protestante, na perspectiva de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Em caráter pedagógico, eu repito: os 5 solas da Reforma Protestante, na perspectiva de Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Na manhã de 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, aquilo que ficou conhecido como as 95 teses. Nelas, Lutero contestava a autoridade do Papa, o comércio das indulgências e o tradicionalismo religioso em detrimento às Escrituras. Esse evento, ele ficou conhecido como a Reforma Protestante. No entanto, precisamos entender que a Reforma Protestante, na verdade, é a confluência de diversos fatores históricos. A Reforma Protestante, na verdade, ela não foi um ato único, um ato individual. Ela, na verdade, é um processo histórico que já havia se iniciado séculos antes desse evento em específico, ao ponto que, ao fixar as 95 teses, nós podemos ouvir os ecos das vozes de homens como John Wycliffe, John Huss e Jerônimo Savonarola. O teólogo e historiador
Michael Reeves, ele explica para nós qual era, em essência, a proposta, a intenção da reforma protestante. Ele explica o seguinte: quanto mais perto se observa, mais claro se torna. A reforma não foi, em sentido primário, um movimento negativo, voltado ao afastamento de Roma. Na verdade, ela consistiu em um movimento positivo, voltado ao Evangelho. Ele continua dizendo que os reformadores, eles não estavam atrás de progresso, mas, na verdade, de regresso. Eles nunca se sentiram dominados pelas novidades como nós ficamos, nem impacientes com algo antigo por sua antiguidade. Ao contrário, a intenção deles era desenterrar o cristianismo antigo e originário, o cristianismo soterrado sob séculos de tradições humanas. Precisamos entender que a reforma protestante, ela causou um profundo impacto na geopolítica da época, ao ponto que, em consequência dela, houve a perda da influência da Igreja Católica sobre a Europa e também a guerra que durou 30 anos, recebendo justamente este nome. Contudo, o principal impacto da reforma protestante foi no aspecto religioso. Ela trouxe mudanças na forma de pensar a fé cristã. O pensamento dos reformadores, ele foi sistematizado e foi denominado de 5 solas. A palavra sola, ela vem do latim, que significa somente ou apenas. Em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que foram os textos que nós lemos, eles nos apresentam uma declaração gloriosa a respeito do que é a mensagem central do cristianismo. E neles, sistematicamente, nós também podemos ver os 5 solas. Vejamos então, à luz do texto, quais são os 5 solas da reforma protestante. Em primeiro lugar, vejamos o solus Christus, que significa somente Cristo. Acompanhe comigo, versículo 16, a parte A do texto. Assim, o apóstolo Paulo escreveu: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Aqui nós encontramos o fundamento para aquilo que ficou conhecido como o solus Christus, ou somente Cristo. Este sola, ele afirma que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Na época da Reforma Protestante, Lutero, ele havia denunciado, no episódio que ficou conhecido como o debate de Hildeberg, aquilo que ele chamou de escada da glória. Pois assim como na construção da Torre de Babel, a igreja medieval estava tentando construir uma escada
para ter um encontro direto com Deus por meio das obras, por meio das próprias forças, por meio das próprias ações. Neste debate, Lutero, ele faz a defesa daquilo que chamou de a escada da cruz. No pensamento do reformador, a Escritura sistematicamente apresenta que em Cristo, e somente em Cristo, pela cruz, o próprio Deus construiu um caminho, e por meio dele, o próprio Deus é quem veio ao nosso encontro. Aleluia! Lutero, ele está corroborando o pensamento do apóstolo Paulo a respeito do que é o Evangelho, conforme vimos neste trecho. O que é o Evangelho? Para Paulo, o Evangelho não se trata de uma série de práticas religiosas. Para Paulo, o Evangelho não diz respeito a quantas vezes você vai ao templo. Para Paulo, o Evangelho não tem relação com o tanto de tempo que você está filiado a uma denominação religiosa. Para Paulo, o Evangelho não diz respeito ao fato de você ter ou não uma função eclesiástica dentro do templo. Para Paulo, o Evangelho não tem relação com o cumprimento das demandas religiosas da sua denominação. Para Paulo, o Evangelho, ele é a respeito de uma pessoa. Ele é a respeito de Cristo, aleluia. De quem ele é, a respeito da sua pessoa e a respeito do que ele fez. O mesmo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, e o verso de número 2, ele escreveu: quando eu estive entre vós, eu não quis saber nada a vosso respeito. Não me importa quantas vezes vocês vão ao templo. Não me importa quantas demandas religiosas vocês cumprem. Não me importa se vocês têm cargo dentro da igreja. Quando eu estive entre vós, nada me interessou saber ao vosso respeito, a não ser Jesus e sua morte na cruz. O Evangelho é como um grande filme em que só há apenas um personagem principal. Se nós olharmos para a Escritura como um enredo de um filme, nós iremos entender que assim como um filme em que há um protagonista, aonde a história gira em torno dele, e os demais atores que são figurantes e coadjuvantes, a função deles é corroborar para a história do personagem principal. E de igual modo, a Escritura não fala a respeito de outra pessoa senão de Jesus. Quando Deus prometeu a Abraão uma descendência, ele não estava prometendo a nação de Israel, porque Paulo em Gálatas 3,16 diz que a descendência de Abraão é Cristo, aleluia. Quando Deus prometeu um trono a Davi, não era sobre Davi que Deus estava falando, era a respeito de Cristo. O Evangelho é sobre Jesus.
Aleluia. Aleluia. Somente Cristo. Somente Cristo. Mas o segundo sola da reforma protestante que nós podemos encontrar nesse texto é o soli deu glória, que significa glória somente a Deus. Acompanhe comigo, versículo 16 ainda, a parte B do texto. Olha o que Paulo continua dizendo. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, também os gentios. Este sola, ou seja, o soli deu glória, o glória somente a Deus, ele ratifica a ideia de que somente a Deus devemos atribuir glória, dando-lhe o devido crédito pela salvação dos homens. Não há mérito algum em nós no que diz respeito à salvação. Não é um trabalho em conjunto, que nós construímos metade da obra e Deus faz a outra metade. A salvação é uma obra que do começo ao fim é Deus operando, é Deus agindo, e que em razão disso, somente a Ele é devido glória e louvor pela salvação. Ao fixar as 95 teses na porta da igreja do Castelo em Wittenberg, o reformador Lutero, ele não estava apenas atacando a autoridade do Papa. As 95 teses eram também uma transcrição inflamada contra as indulgências como um meio de salvação. O historiador Carter Lindeberg, ele afirma que as indulgências eram a tentativa da compra do paraíso, em outras palavras, da salvação. Ou seja, era uma forma que o sistema religioso se utilizou para poder arrecadar lucro, a fim disso incutir na mente das pessoas que era possível conseguir a salvação até mesmo daqueles que já haviam morrido. Contudo, o pensamento dos reformadores, visto também no trecho que nós lemos, ele deixa claro que a glória pela salvação deve ser dada somente a Deus. Por quê? Porque Paulo diz: pois somente Deus tem o poder para salvar qualquer ser humano, de judeu a grego, não fazendo distinção. Somente Deus tem o poder de salvar o ser humano. Diante disso, a glória humana fica sem valor. Eu preguei, pastor, a vida inteira. Jesus disse: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. Porque naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome eu marchei, eu profetizei, curei os enfermos, expulsei os demônios. Aí Jesus diz: então eu direi a esses abertamente: afastem-se de mim, porque eu nunca os conheci. Aleluia.
Veja que a expressão não está no futuro e nem no presente. Passado. Eu nunca os conheci. Em outras palavras, pregou, mas não tinha vida comigo. Cantou, mas não tinha vida comigo. Falou em línguas, não tinha vida comigo. Frequentou 50 anos a igreja e não tinha vida comigo. A glória pela salvação é exclusiva de Deus e ela não pode ser dividida com ninguém. O poder humano diante disso mostra-se inválido. Não importa a sua conta bancária. Não importa o seu status social. Pode ter bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Nada disso importa. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diante disso, a religiosidade estética mostra-se infrutífera. A religiosidade da aparência, a religiosidade que Jesus equiparou à fogueira infrutífera. Porque Jesus disse, ao amaldiçoá-la, que ao procurar nela fruto, não encontrou. Mas qual é o detalhe cultural que o texto não apresenta? Naquela época, era o período em que as figueiras produziriam frutos. E como se sabia que era a época da produção de frutos? A árvore, antes da produção dos frutos, começava a produzir muitas folhas, o que dava uma aparência estética muito bonita para a árvore. Mas quando Jesus foi procurar fruto, não encontrou nada. Jesus pega essa árvore para descrever a espiritualidade dos fariseus. Parece que ora, mas não ora. Parece que tem vida, como a igreja de Sardes, mas está morto. A salvação é somente Deus quem opera. Aleluia! Em razão disso, o pensamento dos reformadores, conforme visto no Catecismo de Genebra, ele diz o seguinte: Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. A função de Deus aqui não é glorificar o homem. A função nossa, enquanto portadores do Imago Dei, é que Deus seja glorificado. Deus está sendo glorificado no seu trabalho. Deus está sendo glorificado na escola, jovem. Deus está sendo glorificado no meio da parentela. Ou a imagem que se tem a nosso respeito é dos crentes chato, santarrão, que todo mundo vai para o inferno, mas só ele vai para o céu. E certamente, continua dizendo o Catecismo de Genebra, é correto que dediquemos a nossa vida à sua glória, já que ele é o princípio dela. Aleluia! A glória pela salvação do homem é somente de Deus. Mas em terceiro lugar, vejamos o terceiro sola da Reforma Protestante. O sola gratia, que significa
somente a graça. Versículo 17, a parte A do texto. Acompanhem comigo. Paulo, ele escreveu: as boas novas, ou seja, o evangelho a respeito de Cristo, revelam como Deus nos declara justo diante dele. Este sola defende a ideia de que a salvação é um ato da graça de Deus e não dos méritos religiosos do homem. Na tese 32 de Lutero, ele escreveu o seguinte: serão condenados eternamente, juntamente com os seus mestres, aqueles que acreditam estar seguros de sua salvação por meio de carta de indulgências. Em outras palavras, aqueles que acreditam estar salvo por meio da obra humana. O reformador, ele acreditava piamente o que Paulo afirma nesse trecho. O quê? A justificação não é resultado dos feitos religiosos do homem. Não há nada, absolutamente nada, que o homem possa fazer para ter como resultado disso a justificação. É como diz no breve catecismo de Westminster, que foi escrito no século XVII, ou seja, um século depois da Reforma. E ele diz o seguinte: a justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si. Somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida pela fé. O que é a justificação? A justificação é Deus pegar a justiça de Cristo e imputar em nós. E pegar o nosso crime e imputar em Cristo. Isso é justificação. É Deus nos tornando justo, de modo gracioso, em Cristo Jesus. E isso é um ato de graça. O apóstolo Paulo, na carta a Tito, capítulo 2, verso 11, ele escreveu assim: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ali a graça não é um mero agente, a graça é uma pessoa. Ali ele constrói o texto, referindo-se à graça de modo encarnada. Ele está falando de Cristo. Que em Cristo Deus manifesta a sua graça. Por quê? Porque Deus vindicou em Jesus a ira que deveria ser destinada a nós. Quem lembra do episódio de Barrabás? Aleluia. Barrabás era um homem repulsivo. Barrabás era um homem odiento. Sabe quem é Barrabás? Barrabás somos nós. Barrabás sou eu. Barrabás é você. E a cruz que estava destinada a Barrabás, disseram: solte ele. Solte ele e crucifica este no lugar. Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz.
E se isso não nos causa uma profunda alegria e amor por Deus, estamos perdendo o nosso tempo. Se isso não causa em nós uma profunda paixão por Cristo, não entendemos e não experimentamos o Evangelho. Porque mesmo sendo maus, Deus escolheu graciosamente nos amar. Aleluia. Porque estando mortos, Ele nos amou com amor. Amor de morte. E morte na cruz. Porque mesmo sendo passíveis da ira eterna, Ele vindicou a ira destinada a nós em seu Filho. E por quê? Por graça. Por graça. Puramente por graça. Philip Yancey conta no seu livro que em uma conferência que ocorreu no século passado, estavam debatendo a respeito das diversas religiões do mundo. Estavam discutindo os pontos em comum e os pontos divergentes entre essas religiões e o cristianismo. Então, Clive Stemple Lewis, conhecido como C.S. Lewis, ele entra no ambiente e pergunta a respeito do que estavam discutindo. E disseram-lhe: estamos buscando entender qual é a diferença do cristianismo das demais religiões. Ao que ele respondeu: é muito simples, a graça. Aleluia. E então ele argumenta dizendo: é a graça pelo seguinte fato: em todas as religiões, é o homem que busca um caminho para ir a Deus. Mas o cristianismo é a única religião em que Deus provê um caminho e vem ao nosso encontro desamarrado de todas as obrigações e todos os méritos. É Deus em sua graça que vem ao nosso encontro. Aleluia! Somente a graça. Somente a graça. Aleluia. O quarto sola da reforma protestante, conforme podemos ver nesse texto, é o sola fide, que significa somente a fé. Acompanhe comigo o versículo 17, a parte B. Paulo disse: as boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele. O quê? Ou seja, esta ação, o ato de Deus nos declarar justo, é algo que, do começo ao fim, se dá pela fé. Do começo ao fim, se dá pela fé. Este sola, ele assegura que a graça salvífica é recebida somente por fé. Aleluia. A reforma protestante, antes de ser um fenômeno, um evento histórico-social, ela foi um evento pessoal para Lutero. Esse episódio ficou conhecido como a Grande Descoberta. Por quê? Em 1515, ou seja, 2 anos antes da fixação das 95 teses, Lutero estava dando uma conferência sobre a carta aos Romanos. Então, num certo dia, ele leu o seguinte: as boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá
Pela fé. Lutero, ao ler isso, esse texto, tá? Ele descreveu isso da seguinte forma, preste atenção, depois de ler esse versículo, Lutero, ele teve esse episódio chamado Grande Descoberta. E ele relatou esse evento dizendo o seguinte: eu senti que havia nascido de novo. E que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Aleluia. Ele continua dizendo, as escrituras todas tiveram um novo sentido. E a partir de então, a frase, a justiça de Deus, não me encheu mais de ódio, mas me tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Aleluia! Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Antes de Lutero fixar as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, o Espírito fixou no coração dele que a salvação é somente pela fé. Eu acredito que nesta noite, o mesmo Espírito que tirou a venda da religião dos olhos de Lutero e o fez entender pela palavra que a salvação era somente pela fé, e a vida dele foi radicalmente transformada, estará operando entre nós. Ele começará a operar em você, e depois através de você. Através de você. Aleluia! 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 Meu Deus! Aleluia! Glória, glória. Aqui neste trecho, o apóstolo Paulo está apresentando para nós a integralidade da fé no que diz respeito à salvação. Não é 90% fé e 10% ação humana. É como Paulo diz, é fé do começo até o fim. Mas o que é essa fé? Porque a coisa mais comum é nós ouvirmos. Se você andar pelas ruas, invariavelmente você vai encontrar alguém que dirá, eu também tenho fé. Só que o convite da Escritura não é apenas ter fé. O convite da Escritura não é uma fé genérica, que na verdade trata-se do conhecimento da existência de Deus. Porque Tiago diz que os demônios sabem disso, mas tem um diferencial, eles tremem. A sua fé tem te feito tremer diante de Deus? A sua fé tem te dado temor diante da palavra de Deus? Qual tem sido a sua reação? Eu tenho fé, pastor. Está perdendo para os demônios. Está perdendo para os demônios. Fé
é o ato de depositar de modo pleno, convicto e inamovível a confiança em Jesus. Fé é estender as mãos vazias em direção ao Cristo crucificado. Aleluia. Somente a fé. Mas em quinto e último lugar, vejamos o quinto sola da Reforma Protestante, na perspectiva de Romanos 1, 16 e 17. O sola Escritura, que significa somente a Escritura. Versículo 17, parte final do texto. Paulo diz: as boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Por fim, este sola, ele declara que somente a Escritura tem autoridade suprema para nos guiar na jornada da vida cristã. Não é o profeta do raio-x. Não é o irmão que revela o RG. Não é o pregador que inventa histórias milaborantes. Não é o coach que diz para você, você pode. Você é o centro do coração de Jesus. É somente a Escritura. Aleluia. Na Idade Média, que é o contexto histórico aonde acontece a Reforma Protestante, a Escritura passou a ser interpretada por meio da tradição. A tradição em si não é um problema. Haja vista que tradição é o entendimento que se tem a respeito do modo de interpretar a Escritura, que remonta aos próprios apóstolos e que leva em conta a continuidade histórica da igreja. Isso é tradição. No entanto, o problema que estava acontecendo naquela época é que a tradição passou a ser sinônimo de fonte distinta e separada. Um acréscimo à Escritura. Nesse sentido, era como se a Escritura não fosse suficiente. Porque não era o texto pelo texto. Era o texto, mas a interpretação que A, B, C ou D dava a esse texto. Esse era o problema do que estava acontecendo. É por isso que, nesse sentido, a reforma é um resgate da Escritura. Por quê? Assim como o sumo sacerdote Ilquias, que encontrou o livro da lei que estava perdido no templo, os reformadores encontraram a Escritura nas ruínas da religiosidade tradicionalista. É por isso que William Chillingworth, um protestante inglês do século XVII, ele descreveu o que é o protestantismo. Preste atenção. Olha a descrição que ele dá sobre o que é ser protestante. Ele diz: a Bíblia, repito, somente a Bíblia, a religião dos protestantes.
E conforme exposto nesse trecho, a nossa regra de fé não está no pensamento de pastores e líderes. A nossa regra de fé não está no pensamento de pregadores. A nossa regra de fé não está na revelação do momento. Seja o raio-x, seja o RG, seja qualquer maracutaia que estejam usando para enganar os incautos. A nossa regra de fé está única e exclusivamente na palavra de Deus. Aleluia. Eu me lembro que no ano de 2020, ocorreu no Brasil um evento chamado Descende. Esse evento aconteceu em um único dia, em 3 locais simultâneos e distintos. No Mineirão, em Minas Gerais, no Morumbi e, se não me engano, no estádio do Palmeiras, aqui em São Paulo. Nesses 3 estádios, foi reunida uma multidão de mais de 200 mil pessoas participando deste evento, orando, adorando, cantando para Jesus. A proposta temática era avivamento para o Brasil. Ou seja, era uma geração que tinha sede de avivamento. Mas foi feita uma pesquisa no dia do evento. E a pesquisa buscava identificar a margem de participantes daquele evento que já haviam lido a Bíblia toda. E mais de 80% dos participantes nunca haviam lido a Bíblia toda. Ou seja, era uma geração que amava a Deus, mas que não estava interessada em saber o que ele tinha a dizer. Será que não somos como aquele obreiro que conta-se na história, que perdeu o seu óculos e procurou em todos os cantos, e 6 meses depois ele encontrou o seu óculos? Aonde estava? Dentro da Bíblia. Será que a palavra de Deus para nós não tem sido feita da mesma forma que faziam na época de Lutero? Um mero amuleto religioso? Será? Tudo que nós precisamos saber a respeito da nossa fé está aqui. Aleluia. Então eu concluo dizendo: os 5 solas, eles não são mera informação histórica do que aconteceu no passado. Na verdade, os 5 solas são uma mensagem vívida, real. E qual é a mensagem que ela diz? Que eles dizem, melhor dizendo. A mensagem que ele nos transmite é que somente em Cristo, para a glória de Deus, a graça divina nos é revelada, a qual aceitamos somente pela fé, conforme prescreveu as Escrituras.